Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Retornamos, por misericórdia de Deus, a fazer o nosso programa Escola Bíblica Dominical, pelo nosso canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Hoje estudaremos a lição de número 3 deste segundo trimestre. Sempre é bom repetir, comentada pelo pastor Elenay Cabral, é um homem de Deus, conferencista e muito ligado a CGADB e a CPAD. É o consultor doutrinário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Falo especialmente nessa hora para e saúdo os nossos irmãos, pastores, colegas, superintendentes e professores da escola bíblica, especialmente aqueles que amam, porque tem gente que faz por fazer, mas tem aqueles que fazem de coração, amando mesmo. A esses o meu muito obrigado, a minha saudação especial. Deus abençoe a sua vida e você que nos assiste nesse momento. Eu lhe peço que vamos dar uma repaginada nas nossas manhãs de domingo. Procure uma igreja e participe da Escola Bíblica Dominical. Eu sugiro, como assembleiano que sou, a Igreja Assembleia de Deus, que você vai ver lá na placa, desde 1932. Mas fica a sua escolha. Procure uma igreja que tenha escola bíblica e vamos dar uma valorada na nossa manhã, aprendendo a palavra de Deus. Compartilhe as nossas mensagens para que elas possam chegar mais longe e, consequentemente, o ensino bíblico também. Lição de número 3, para o dia 16 de abril de 2023, ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Verdade prática: o ciúme é a obra da carne. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Se você quiser nos acompanhar e tem uma Bíblia na sua casa, você pode fazê-lo abrindo-a no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 4, versículos 11, versículo 18, 23, 24 e 28. Vou repetir. Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e 28. A lição de hoje está apresentada e está trazendo três objetivos. Primeiro é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo agora, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender o que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Meus amados, na lição passada, nós estudamos um tema que está sempre perto um do outro, e nós vimos ali que o ciúme, as predileções, as pretensões, elas são sentimentos do homem. Nós vimos que cada pessoa apresenta a sua motivação para
predileção a alguém, para a escolha de alguém. Nós vimos que Esaú era querido do pai Isaac porque era caçador e o pai gostava da caça. Já Jacó, que era um homem mais caseiro, ele amava a mãe e porque estava ali sempre com a mãe. Por isso, a Bíblia diz que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Na lição de hoje, nós vamos ver que há também uma pretensão de Jacó pelo filho José. Algumas são as causas motivadoras dessa predileção de Jacó ao seu filho José. Uma delas é que ele era o filho único da sua mulher amada, preferida. Aquela por quem ele casou, ele trabalhou 14 anos. Leia, que ele havia trabalhado por Raquel, ele foi lhe entregue. Leia, é uma história que não podemos contar aqui agora. Ela já tinha dado 6 filhos a Jacó. A Zilpa, que era serva de Leia, já tinha dado 2 filhos. Bila também 2. E Raquel não tinha dado filho. Quando veio José, aí talvez aí pela espera de Jacó, ele passou a amá-lo muito. E aí extrapolou. Porque, irmãos, não é, eu disse domingo passado, que, aliás, na lição passada, que as preferências do pai para algum filho pode acontecer, da mãe para um filho pode acontecer. É o filho que se dá mais com a mãe, com o pai, é o filho que faz mais os pedidos do pai ou da mãe, é o filho que está ali próximo, é o filho que demonstra mais carinho, mais satisfação em estar próximo. Isso é normal. O que não pode é isso descambar para predileção, a ponto de os demais entenderem que estão sendo preteridos por aquele. E era exatamente o que estava acontecendo com Jacó e José. Então é uma história que nos traz a reflexão para que nós possamos, como pais, ter muito cuidado com isso. Porque quando nós preferimos alguém e isso chega ao conhecimento dos outros, isso vai dar problema, porque vai gerar ciúme. Que o ciúme, apesar de ser um sentimento do homem, mas quando ele é descontrolado, ele vai gerar problema, vai gerar conflito, e aí, muitas vezes, o pai ou a mãe não terá a autoridade ou a maturidade devida para controlar isso. A falha no tratamento dos filhos. Os filhos são os filhos. São iguais. Eles não podem ser tratados de forma diferente. Não é normal, não é correto tratar iguais de forma diferente. Eu já disse que pode haver uma predileção, assim, algo mais encoberto, mais disfarçado, mas não pode haver essa coisa aberta. Mas Jacó preferia José. Ele preferia José e não escondeu isso. A Bíblia diz que ele fez para isso muitas ações. Ele demonstrava que amava a José. E a Bíblia registra, é por isso que eu amo a Bíblia, que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia diz que ele amava a José mais do que os outros. José era o 11º, era o último, era o mais novo, era o filho de Raquel, a querida de Jacó. Pois era esse que o Jacó amava mais. Aí vem o ciúme. O amor exagerado, desmedido, descontrolado,
gera o ciúme. E Jacó não mediu as consequências daquele ato que ele estava a cometer. Jacó não anteviu que ele, dando aquela túnica de cores, de várias cores, que ele demonstrando de todas as formas que amava mais José, ele perderia o amor dos demais. Se não o pai, mas o irmão. E ele então, os irmãos enciumados, eles começaram a tratá-lo de forma não amigável. Eles começaram a tramar contra a vida daquele que era irmão, mas que era tratado com predileção, com preferência pelo pai. A Bíblia diz que eles passaram a aborrecê-lo. Imagine se isso tem cabimento, um pai provocar. Foi algo provocado, o pai provocou isso. José tinha 17 anos de idade, era alguém imaturo, alguém inexperiente. Ele não poderia calcular os males que isso poderia trazer lá na frente, mas o pai poderia. O pai era um homem de Deus. E agora a inveja que os irmãos têm de José não lhes permite ver que ali estava um plano de Deus. Meus amados irmãos, Deus não é Deus que orientou Jacó, ou não foi Deus que orientou Jacó para preferir José e preterir os demais. Não foi Deus que orientou Jacó a amar a José mais do que os outros. Não, mas Deus sempre, ele aproveita situações para... A Bíblia diz, Paulo diz que tudo contribui juntamente para o bem dos que amam a Deus. Deus pode fazer isso. Então o que acontece? Naquela época, era natural que houvesse, as pessoas usavam túnicas, e Jesus tratou dessa túnica também, porque era uma vestimenta tanto para lhe proteger do frio, como também para servir de cama. Agora, essa túnica, ela era assim, disfarçada, ela era simples, mas Jacó fez uma de várias cores, como se dizendo, não, esse aqui é o meu filho predileto, é o meu filho preferido, então ele é diferente. O diferencial dele está exatamente estampado aqui nessa túnica. Mas a túnica de várias cores apenas aclarava a vontade do coração de Jacó. Mas do coração de Deus também veio o maior sinal de que Deus tinha algo na vida de José. A Bíblia diz que José teve 2 sonhos, e alguém até fala, não, José foi arrogante, José foi... Não, ele foi inexperiente, pode ter sido. Agora, arrogante, não vejo, não vislumbro arrogância em alguém contar um sonho que Deus lhe deu, quando a própria Bíblia diz que nós devemos contá-lo. Desde quando sejam sonhos verdadeiros e que nós não os inventemos, como muita gente por aí está inventando sonhos e depois nada acontece. Mas então ele contou o sonho. E que sonhos foram esses? O primeiro é que ele diz que o molho de trigo, e que se levantava, que ele se levantava, e os demais ficavam em volta dele. O molho dele se levantava e os demais ficavam em volta dele. O segundo é que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a ele. Era um sonhos proféticos, e isso aconteceu. Aconteceu que o molho de José, que os irmãos achavam que ele estava morto, se
pôs-se em pé lá no Egito. E eles, naquelas reuniões que eles foram buscar comida lá no Egito, eles tiveram que ficar em volta dele. Aconteceu. O segundo é que ele disse, aí o pai até repreendeu, mas meu filho, que sonho é esse? Eu, tua mãe e os teus irmãos seremos teus servos? E serviram. 13 anos depois, vai para o Egito. O sol, que era Jacó, a lua, que era Raquel, e os 11 irmãos para serem tratados por José. Mas a Bíblia diz que, contado esses sonhos, os irmãos alimentaram mais ódio contra ele. Todavia, Jacó guardava isso no coração. Jacó começou a entender que a coisa era espiritual, que Deus haveria de fazer alguma coisa, ele não sabia o que, mas ele guardou no coração, quer dizer, eu vou esperar o que é que vai acontecer. Glória a Deus. Então, meus amados, o ciúme como causa de conflitos. Imagine, meus amados irmãos, se Jesus, ou se os demais, se Jesus fosse considerar o pedido dos filhos de Zebedeu, que pediram a Jesus, Senhor, o Senhor faz um pedido nosso, João e Tiago, mas o que você quer? Nós queremos que quando a gente subir para o céu, lá no teu reino, o Senhor nos coloque do seu lado direito. Jesus disse, não, você não sabe o que é que estão falando. E a Bíblia diz que ali os outros apóstolos se indignaram. Mas Jesus administrou tudo direitinho, tanto o sonho, aliás, o pedido, o malfadado pedido dos filhos de Zebedeu, de João e Tiago, quanto a indignação dos apóstolos, Jesus administrou. Mas nem sempre isso acontece. A Bíblia diz que João era o apóstolo que se deitava sobre o peito de Jesus. Alguns ficavam assim meio desconfiados, mas Jesus administrava isso muito bem. Jesus não deixava que aquilo ultrapassasse os limites do tolerável. Porque ciúme todos nós vamos ter. Ciúme é zelo. O ciúme puro é zelo. Agora, quando ele passa da pureza, quando ele extrapola os limites, ele passa a ser algo possessivo, algo danoso e algo conflitivo. E o ciúme, ele causa problemas em qualquer lugar. Causa também na família. Eu falei aqui num vídeo passado que as pessoas que nos assistem nesse momento já ouviram alguém dizer, não, mas eu não sirvo, eu não presto para meu pai. Eu não presto para minha mãe. Eu sou o filho, eu sou a ovelha negra. Eu sou o rejeitado. Então, se alguém diz isso, não tendo provas, não tendo a abertura que os irmãos de José tiveram, imagine quando tem. De maneira que a família é o primeiro lugar onde deve nascer a harmonia. A harmonia que nós vamos esboçar lá fora tem que nascer na família. Mas se houver o tal do ciúme deslocado, o ciúme exagerado, o ciúme carnal, porque Paulo diz que quem tem ciúme é porque é carnal. Glória a Deus, o ciúme é carnal. Então, se as pessoas são carnais também na família, isso vai extrapolar da família e vai sair para onde a pessoa chegar. Portanto, nós devemos ter essa compreensão do que o ciúme pode até acontecer, mas não devemos provocá-lo e nem tolerá-lo. Jacó provocou. Porque o Jacó disse que gostava de José, porque ele mandava Jacó ir ver os irmãos, e o José trazia uma má fama dos irmãos. Jacó por isso gostava.
Mas eu não vi na Bíblia Jacó repreendendo os irmãos em virtude das notícias que recebia por meio de José. Não vi. Se tem, eu não vi. Eu examinei aqui, eu não vi Jacó corrigindo, disciplinando os irmãos por conta das más famas que ele recebia pela boca de José. Então ele alimentou algo, ao meu ver, muito errado. Ele sabia das notícias e buscava mais, mandava buscar mais, mas não corrigia. Não corrigia, ficava no mesmo. Então o ciúme, quando ele não é controlado, ele se estende. Ele se estende. O ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme está lá no trabalho. Se alguém chegar numa empresa e pelo seu talento, pela sua vontade de trabalhar, ele for promovido na frente de muitos que estão ali, pronto, dali em diante ele será o saco de pancada. A ciumeira vai subir, a ciumeira vai aflorar, mas não leve em conta que a pessoa foi porque é trabalhador, tem habilidades, é competente. Ninguém quer saber disso. E os males do ciúme são, vez por outra, incontrolados. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Ora, o marido pode ter ciúme da esposa? Tranquilamente, pode. A mulher pode ter ciúme do marido? Tranquilamente, pode. O ciúme, quando ele é zeloso, quando ele é o ciúme cuidadoso. Ciúme cuidadoso, não, algo por aqui não dá, vamos tentar por aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer por ali. Esse é o zelo. É o zelo. E vai dar certo. O ciúme, esse zelo aplicado. E quando ele é revertido, quando ele é pedagógico, quando eu aceito, isso é bom. Agora, quando o ciúme parte para a agressão, para a mentira, porque a mentira é uma grande aliada do ciúme. Quando parte para a mentira, quando parte para a inversão de valores, para invenção de histórias, aí a coisa vai degringolar e vai parar, infalivelmente, numa briga, num espancamento, e numa separação e talvez até em morte. O ciúme, ele não tem fronteira. Ele está em qualquer lugar. Ele está na empresa, ele está em casa, ele está na igreja, ele está no meio dos crentes. Ele sempre está. Como pastor, já ouvi muito alguém dizer, mas fulano chegou aqui ontem e já é isso. Fulano chegou aqui anteontem, já é aquilo outro. Que o líder só dá vez a A, o líder só dá vez a B. Isso muito acontece. Quando isso não é provocado, quando ele não é provocado, ele tem razão de acontecer. A pessoa fala, mas agora, quando ele é provocado com alguém, não, eu vou fazer porque eu posso fazer e eu quero fazer. Aí é onde depois os problemas virão. Então eles estão na empresa, estão nos casais, estão entre os crentes, estão entre os pastores. Ciúme. Está lá o ciúme. A gente tem que se controlar. Tem que tentar, em oração, identificar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus prevalece sobre qualquer outra. E acontecem coisas que é a vontade de Deus e que não cabe a ninguém contestar ou ficar vermelho, ter ciúme. Não adianta. Se é Deus que quer, é Ele que quer. Ele é quem manda. Ele é o Todo-Poderoso. Mas o ciúme
de todo modo, prejudicial. Mas nós podemos vencer o ciúme. Em primeiro lugar, nós devemos alimentar a mente com coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que, eu vou ler aqui para nós, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui sobre o ciúme. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Isso é, nós podemos vencer o ciúme sendo assim, pensando no que é bom, meditando na palavra de Deus, não orquestrando mal contra ninguém, fazendo interpretações próprias e sem cabimento, irracionais. Nós podemos vencer o ciúme assim. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a nossa qualidade de vida. Ora, se o casal, que às vezes, vez por outra, tem um ciúmezinho aqui, outro ciúmezinho ali, esse casal tem que parar e ver se esse ciúme não está se estendendo para mais longe. Temos que saber identificar de onde ele veio e o que ele pretende, porque o ciúme é diabólico. De onde ele veio, o que foi que causou esse ciúme? E aonde ele pode chegar se nós não quebrarmos? Se nós não estancarmos, de onde ele veio e aonde pode chegar? Assim, nós podemos vencer. Se a constatação foi afirmativa, isto é, que ela está trazendo problema para a vida, para a união, para o casal, para a família, para a igreja, isso tem que ser cortado. Porque, meus amados, o apóstolo diz que onde há espírito faccioso, aí há perturbação. E o que são as facções? Facções são grupos que se opõem um ao outro. São grupos que aparecem como se estivessem do mesmo lado, mas logo vai se perceber que eles estão se opondo, eles estão brigando um com o outro. Então, não pode haver isso entre pessoas. Facções, um briga para um lado, outro briga para outro, quando o fim tem que ser comum. Onde é espírito faccioso, aí há a mão do inimigo que vai fazer coisas inimagináveis. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. É aquilo que eu disse. Identifiquemos de onde ele vem, aonde ele nasceu e quebremos o seu curso. Senão, ele vai trazer os problemas que ele, por si só, já traz. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.